Tudo começa em uma cena um pouco triste quando a Maria José vê as malas do Alessandro sendo colocadas no carro e o Alessandro chega nesse momento, fica pensativo e a Maria olha para ele e diz que já estão colocando as malas dele no carro. O Alessandro, por sua vez, chama ela de amor e diz que não quer que ela desça para se despedir e fala que o coração dele está partido em ver ela assim e pergunta se ela tem certeza que quer continuar com isso, porque ainda estão em tempo de desistir. A Maria fala que não, que eles já combinaram isso e que vão seguir em frente e que ela só ficou mal assim agora, mas que vai superar isso, ela promete. E o Alessandro diz que fica muito preocupado porque isso pode fazer mal ao bebê. A Maria diz que não fará mal porque ele está perfeitamente bem e depois ela pede para que ele abrace ela e coloque as mãos dele na barriga dela e pede para que ele sinta o bebê. O Alessandro então faz o que ela pediu e depois ele diz que é verdade, que está sentindo ele e em seguida ele abraça ela e a cena do nada já muda e vem com a Vitória descendo a escada com o Alessandro e ela diz a ele que essa situação não pode impedir que ele venha visitar ela. O Alessandro, por sua vez, responde que é claro que não e a Felipa diz que vai sentir muita falta dele e o Alessandro diz que também vai sentir falta de todos ali, mas que eles fiquem tranquilos porque ele não vai desaparecer e que vai estar ali bem pertinho. A Felipa diz que pois é, mas que isso não é o mesmo de saber que ele sempre está em casa porque todos viram ele crescer naquela casa. Ele abraça a Felipa e em seguida o Ezequiel já começa a chorar, pede desculpas ao Alessandro e diz que está assim porque viu ele nascer, se tornar um grande homem e que isso agora está doendo muito nele. O Alessandro se aproxima dele e pede para que ele fique tranquilo, porque isso será por pouco tempo e o Ezequiel diz que de qualquer modo isso não será como as viagens dele para a Europa, que todos eles sabiam que logo ele iria voltar e que agora o pior de tudo é que ninguém sabe de mais nada. O Alessandro abraça ele e depois fala que vai voltar e pede para que ele cuide de tudo ali, porque aquela casa e todos que moram nela ficarão nas mãos dele. E o Ezequiel diz que sim, que vai defender todos ali com a vida dele se for preciso. Ele agradece e depois fala que já vai e pede para que todos eles não contem nada para ninguém sobre o divórcio, porque isso não será conveniente que o Bruno saiba disso antes do tempo. Logo depois ele vai saindo e se encontra com a Raquel, que já pergunta se ele vai viajar. O Alessandro responde que vai sim e a Raquel questiona ele como que ele se atreve a fazer isso se o jornal saiu na primeira página que o teste de DNA que eles fizeram deu positivo e que com isso confirmou que ela e o irmão dela são dois bastardos. O Alessandro, por sua vez, não está nem preó com ela e diz que lamenta muito isso e a Raquel diz que ele é um covarde que vai embora para fugir de tudo isso e o Alessandro não dá nem ideia a ela e vai-se embora. A Raquel, por sua vez, logo depois que o Alessandro deu voado dali, ela solta a franga com a mãe e diz que isso tudo é verdade e que nada disso teria acontecido se o Alessandro não tivesse trazido para casa deles ali aquela vigarista com quem ele se casou. E a Maria fica ali, olha, escutando tudo e dentro de casa a Raquel diz que esse bobo do Alessandro não percebeu que ele despertou no Bruno a ira e o ciúme, porque ele também, o Bruno, desejava ela. A Vitória, por sua vez, solta-lhe o grito pra cima, manda ela calar a boca, só que a Raquel está manifestada no Red Hohenheim e diz que não vai calar não, porque desde que ele, o Alessandro, trouxe a Maria José para morar ali, tudo virou um caos e que também a culpa é dela, da Vitória, por ela estar passando essa humilhação, porque ela está passando tudo isso, porque ela, a Vitória, agiu como uma qualquer. A Vitória, por sua vez, falta paciência, manda ela calar a boca e dá-lhe uma sapecada na cara dela e a Raquel pergunta como que ela se atreve a bater nela, mesmo sabendo que ela está dizendo ali toda a verdade. A Felipa, por sua vez, se mete na conversa e diz para que ela, a Raquel, não vá morder a língua, porque a Vitória se casou com o pai dos filhos dela, enquanto ela, a Raquel, está por ali nessa vergonhice toda com o Ulisses e choca a Raquel revelando tudo ali na frente de todos.
A Felipa, com sangue nos olhos, ela diz que Ulisses é o amante dela e que ela visita ele todos os dias no apartamento dele. E a Raquel começa a ficar sem saída, mas ainda toda cheia de razão, ela manda a Felipa calar a boca e chama ela de mentirosa. É aí onde o Ezequiel também baixa o espírito nele e ele manda a Raquel se calar ou ele também vai falar. A Raquel fica desesperada e diz que todos ali são uns infelizes, uns criados nojentos e declara que quando ela e o Bruno for dono de tudo ali, todos eles vão direto para o olho da rua e sai revoltada para a Igreja Universal tirar o capiroto que está nos coros dela. Logo em seguida, a Vitória chama a Felipa e o Ezequiel para sair dali e depois o Fernando recebe a ligação do Alessandro que dá o endereço a ele do hotel onde ele está e ele, o Fernando, diz que está combinado e que vai imediatamente para lá. Fernando chama a Kátia para que eles vão logo, provavelmente ele vai deixar ela na empresa e seguirá até o Alessandro, mas a Kátia vem com a invenção que está com muita dor de barriga e não vai poder ir e o Fernando pergunta se ela quer que ele leve ela ao médico. A Kátia diz que não precisa porque isso é só uma caganeira e que sempre ela passa mal mesmo e que já tomou um comprimido e já ela vai melhorar. O Fernando diz que tudo bem e que já vai porque está com pressa e ela diz que tudo bem, dá tchau e é um passe de mágica ela fica boa dessa caganeira dela e confere que o Fernando realmente já foi, corre para pegar o notebook do Fernando e diz que vai ter que adivinhar qual é a senha. A Kátia tenta várias vezes colocar senhas diferentes, mas não consegue nenhuma, até que vem na mente dela o nome da Vitória. Ela fica sem acreditar, coloca o nome dela e fica surpresa ao descobrir que a senha do computador do Fernando é o nome da Vitória e diz que ele está obcecado por aquela mulher. A boneca de milho confere tudo ali e não encontra nada e decide abrir os e-mails enviados do Fernando e vê um monte de fotos ali para o Ciclope e fica se perguntando desde quando o irmão dela se interessa por fotografias. Depois ela confere o que o Fernando escreveu para esse tal Ciclope e vê que tudo que está ali é mentira do Fernando porque ele nem gosta de viajar, nem muito menos de fotografar. E sem dúvidas esse filhote de urubu vai correndo contar tudo para o Bruno. Já a Vitória está perguntando a Felipa e ao Ezequiel se eles têm certeza do que eles falaram sobre a Raquel, que ele está tendo um caso com o Ulisses, e a Felipa diz que certeza ela não tem, mas que uma mulher casada não visita um homem solteiro, nem muito menos vai ao apartamento dele. O Ezequiel diz que agora a Raquel se deu para sair sozinha sem o Arturo e a Felipa completa e diz que ela começou a fazer isso agora, logo depois que ela ameaçou de contar tudo a ela, a Vitória, e a Vitória diz que não é ninguém para repreender ela, mas que de qualquer forma ela vai falar com ela, com a Raquel, para ver se ela reconsidera isso. Logo depois ela agradece ao Ezequiel por tudo, ele diz que não tem de quê, pede licença a ela e sai. E a Vitória logo depois se levanta e diz que é por isso que ela pediu o divórcio ao Roberto, porque ela deve estar apaixonada pelo Ulisses. Nesse momento, o Fernando chega onde está o Alessandro e ele pergunta a um cara ali onde fica a recepção e esse cara aponta, ele vai até o local e ao chegar lá ele pergunta onde fica o quarto do Alessandro Lombardo e ela diz que é o 109 e pergunta se ele quer que ele seja anunciado. O Fernando diz que não tem necessidade porque ele já está esperando por ele e se vai. E ao chegar lá ele pergunta ao Alessandro se então ele já saiu de casa de vez. O Alessandro diz que sim e nesse momento o telefone dele toca, ele atende e sorri ao receber uma notícia, desliga o telefone e revela ao Fernando que o Bruno entrou com uma ação de impugnação para abrir o testamento do pai dele. O Fernando pergunta então quando que vai começar o processo e o Alessandro responde que o advogado acredita que será em uma semana e o Fernando pergunta quando sairá a sentença do divórcio dele. E o Alessandro fala que o juiz disse que vai demorar menos de um mês, mesmo que ele solicite que agilizem o processo.
O Fernando então fica agoniado, fecha a tampa do caixote e diz que o problema de tudo isso é que eles vão chamar ele, o Alessandro, antes de tudo isso, e que se o Bruno pedir uma auditoria e proibir a transferência das ações e os bens da empresa, ele, o Alessandro, estará frito.